Você sabe o que faz na prática uma história ser dinâmica? Sabe aquelas que te prendem do começo até o fim? Tem um nome para o que causa isso, são os eventos de valor, e esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Erdiz, sejam bem-vindos ao Roteirizando, a série aqui do canal onde a gente fala sobre storytelling. Se você gosta desse assunto e ainda não está inscrito aqui, já te convido a se inscrever aqui embaixo, ativar a notificação e vamos partir para o conteúdo. Aqui no Roteirizando a gente já discutiu sobre criação de personagens, criação de mundos, jornadas, mas tem uma coisa que a gente ainda não falou, que foi como evitar a monotonia da narrativa, como criar o dinamismo. A gente faz isso a partir da polarização da história. Ou ela tá positiva, com coisas boas acontecendo, ou ela tá negativa, com coisas ruins acontecendo. A gente sempre vai analisar isso do ponto de vista do nosso protagonista, porque é sobre ele a história. Então, se coisas boas acontecem com ele, tá positivo. Coisas ruins acontecem com ele, tá negativo. Essa flutuação de ora a história tá positiva, ora tá negativa e continua flutuando desse jeito, é o que cria o dinamismo. E o nome dessas mudanças de valores é evento de valor. É assim que, pelo menos, o Robert McKee chama essas mudanças de polarização dentro da história que ajudam a gente a tirar essa monotonia que poderia acontecer. O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber que, além de mudar de positivo para negativo, essas mudanças também podem ser em diferentes escalas. Como assim? Por exemplo, nosso personagem acorda de manhã, tá super animado porque vai ter uma excursão na escola, e aí ele vai preparar seu café da manhã e descobre que acabou o cereal. É um ponto negativo, mas não é um ponto negativo tão intenso, porque a excursão ainda vai acontecer, é apenas uma pedra no meio do caminho. Agora, por outro lado, se esse personagem acordasse de manhã, feliz pela excursão, e descobre que o dia está chuvoso e que a excursão foi cancelada, aí sim a gente tem um ponto negativo bem mais intenso do que o anterior. Essas mudanças aqui que a gente costuma fazer na história não precisam, então, ser necessariamente sempre de negativo para positivo, de positivo para negativo. A gente pode alterar, sim, de intensidade. Então, um acontecimento positivo vai para mais positivo, ou um acontecimento negativo vai para mais negativo. Por exemplo, nesse exemplo que a gente acabou de ver do menino, se ele acorda de manhã, tá super animado para a excursão, vai preparar seu café da manhã, descobre que acabou o cereal. Logo em seguida começa a chover e aí a excursão é cancelada. A gente fez uma mudança de positivo para negativo para mais negativo. Então o que a gente tem que evitar apenas é ficar batendo na mesma tecla. Toda hora positivo no mesmo nível, na mesma intensidade. Toda hora negativo na mesma intensidade. A gente quer ter uma quebra de expectativa. É isso que a gente quer gerar no público. E vamos lembrar uma coisa que a gente já falou aqui no canal. Quando a gente está assistindo uma história, a gente se conecta com aquele protagonista ou com aqueles protagonistas e tudo aquilo que eles sentem, a gente acaba sentindo também. É por isso que a gente acaba chorando, se frustrando, sorrindo com as histórias. Então, por menor que seja a mudança que aconteça com ele, a gente vai sentir. Por mais que seja, acabou o cereal. Acabar o cereal não é um plot twist, mas é o suficiente para quebrar a expectativa. E isso já começa a gerar um dinamismo. Se a gente esquecer de prestar atenção nessa questão dos valores, é muito provável que a gente vai escrever várias cenas em sequências que sejam positivas ou várias negativas. E isso acaba gerando previsibilidade. A gente sabe o que vem em seguida e quebra totalmente a imersão da história. Mas afinal, então, como que a gente faz isso na prática? Como que você deve observar isso? O segredo é ficar de olho nas cenas e sequências da nossa história. Em linguagem de roteiro, uma cena são todas as ações que acontecem dentro de determinado espaço. Eu tô aqui no meu escritório, tudo que eu fizer aqui dentro é uma cena específica, certo? Agora, uma sequência é um conjunto de cenas. Por exemplo, no Scooby-Doo a gente tem várias sequências de perseguição. É um conjunto de várias cenas que acontecem em ambientes diferentes, mas que tem o mesmo contexto. É uma perseguição, tem começo, meio e fim. Na nossa história, a gente vai ficar de olho nisso, porque existe o princípio da escrita, não é regra, tudo bem? Você não precisa fazer exatamente isso, mas várias pessoas já fizeram isso e viram que deu certo, então elas continuam fazendo. Uma cena pode começar com um valor e terminar com o oposto ou mais intenso. Começou positivo, termina negativo ou mais positivo. O mesmo funciona para o oposto disso. E uma sequência, que já é algo bem maior, é um conjunto de cenas,
Começa com um valor e termina com outro valor, valor oposto, positivo para negativo, negativo para positivo. Não é regra, mas é um princípio da escrita. É interessante a gente observar isso, porque se uma cena ou uma sequência, não importa, começa de um jeito e termina do mesmo jeito, começou positiva, terminou positiva, é sinal de que ela pode não estar acrescentando nada na nossa narrativa. Isso é o que a gente conhece como cena de preenchimento. A gente acaba escrevendo as coisas na empolgação, achando que vai ser interessante e acaba não valendo de nada. Então esta é uma forma de encontrar momentos que a gente pode cortar da nossa história. É legal também, quem quiser, fazer um gráfico. Sabe aquele gráfico cartesiano? Pois é. A gente pode utilizar ele para poder medir a escala de positividade ou negatividade das coisas ao longo da história. E a gente pode marcar isso da forma como a gente achar melhor. A cada começo e final de cena, ou começo e final de sequência, começo e final de ato, não importa. O interessante é a gente simplesmente analisar se a nossa história... tô perdendo a voz... se a nossa história está flutuando bastante, a gente quer que tenha várias ondulações. Esse é o sinal do dinamismo da nossa história. Agora, olha, se o gráfico for complicar sua cabeça, joga de escanteio, nem se preocupa com isso. O importante é a gente observar os contextos da nossa história. O contexto do garoto acordando até ir para a excursão, o contexto da perseguição, o contexto da batalha final, o contexto do encontro com o mentor. A gente olha cada um desses momentos importantes da nossa história e analisa quanto que ele está flutuando, quanto que ele está variando ao longo de intensidade. Isso a gente tem que olhar realmente para poder saber se não está algo muito monótono. Mas é isso, a dica foi super rápida hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado. É dessa forma que a gente leva o nosso público numa montanha-russa de emoções e prende eles do começo até o fim. Se ficou qualquer dúvida, é só mandar aqui nos comentários, qualquer coisa eu faço um vídeo complementar a esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Clica no gostei aqui embaixo, compartilha com outras pessoas que gostam de escrever. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio.